melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia para advogados. Eu sou o Gabriel Magalhães. E eu sou a Júlia Rezende. Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer da Freeló. Olá, advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre como fazer a gestão do seu escritório de advocacia. E eu estou aqui, como sempre, com a Júlia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lawyer to Lawyer. Estou muito animada para o tema de hoje, porque eu acho que é um tema de extrema importância para que todos os outros conceitos e todos os outros benefícios do escritório de advocacia, eles sejam aproveitados, né? Todos esses benefícios que a gente fala aqui, para que você consiga aplicar também todos os conceitos que a gente traz aqui ao longo dos episódios, eu acho que a gestão jurídica é essencial. E queria aproveitar também para convidar quem ainda não é assinante da nossa newsletter para se inscrever, porque lá a gente envia, né, notícias que afetam o nosso mercado jurídico, também conteúdos complementares com mais coisa para aplicar no dia a dia da advocacia. E a descrição, o link, né, para se inscrever está aqui na descrição do episódio. Recomendo muito que você se inscreva para que você fique à frente do seu tempo na advocacia e consiga ter uma advocacia cada vez mais moderna. E como a Júlia está trazendo sobre gestão, tudo depende de uma boa gestão no meu ponto de vista. Assim, eu estou querendo inovar, quero que o meu escritório seja mais inovador. Sem gestão você não vai conseguir priorizar a inovação. Tô querendo conseguir mais clientes. Sem gestão, você não vai conseguir se organizar para que você consiga mais cliente. Tô com muita dor de cabeça com os advogados da minha equipe, tá tudo ruim, tô impaciente com todo mundo. Pode ter um problema de pessoa, aliás, tem um problema de pessoa ali envolvido também, mas tudo também, talvez a gestão ali, ela não tá legal ainda. Então, uma boa gestão, ela é a base para uma advocacia mais eficiente e por isso todos os conteúdos que a gente fala sobre gestão, eles são tão importantes. Às vezes a gente até gosta mais, a gente fica mais empolgado de falar de alguns temas de inteligência artificial, blockchain, outras coisas assim que talvez são mais atrativas, mas às vezes ele está ali num livro que foi publicado em 1970, que tem ali os conceitos base de gestão, talvez você tá naquele livro ali que está o segredo para o seu escritório em 2030. Exatamente. E acho que muito disso também, porque no dia a dia da advocacia, né, na maior parte do tempo, a gente se preocupa muito na entrega do serviço jurídico em si, né, em ter aquele operacional rodando da melhor forma, e muitas vezes a gente não reserva o tempo para pensar na gestão, né, e acho que muito dessa falta de aplicação de conceitos, que às vezes, né, para empresas que já estão acostumadas com isso, são conceitos até básicos, que vão transformar realmente ali, que tem esse potencial de transformar a rotina do escritório e a gestão do escritório. O que a gente vai falar para vocês aqui hoje? A gente vai começar o conteúdo de hoje trazendo a importância da gestão profissional do seu escritório de advocacia, os elementos que a gente considera que você deveria se atentar, os benefícios que uma boa gestão pode gerar para o seu escritório. Depois a gente vai trazer aspectos práticos para você saber exatamente como que você pode começar, por onde que você começa a realmente aplicar uma gestão profissional no seu negócio. E aí, em seguida, nós vamos trazer dicas práticas para que você consiga implementar no seu escritório. E a gente vai finalizar o conteúdo de hoje trazendo uma dica de 5 ferramentas que você já pode eventualmente começar a utilizar no seu escritório hoje para já ter melhores resultados. O conteúdo, como sempre, está imperdível. Talvez você pode até parar o episódio aqui agora, compartilhar com um colega advogado, compartilhar com seu sócio, sua sócia, para que vocês discutam sobre esse tema juntos, se isso for importante para vocês. É isso. E acho que para a gente começar, o primeiro ponto importante é a gente entender justamente qual é o benefício, né, de se ter uma boa gestão. Acho que a primeira coisa é que a gestão, a boa gestão jurídica, ela te ajuda, né, a traçar metas, a entender o que você precisa melhorar ali no dia a dia e, a partir disso, ter um planejamento de como que você vai atingir esses objetivos. E acho que o primeiro ponto, assim, em relação à gestão jurídica é que você, entendendo ali os seus processos, tendo uma boa gestão
do serviço ali do seu escritório, você consegue entregar uma experiência ainda melhor para os seus clientes. Então, você consegue entender ali o que está acontecendo, entender os gargalos, digamos assim, né, da operação jurídica e, a partir disso, identificar momentos e oportunidades de melhoria. Então, acho que o primeiro ponto seria isso. Por meio da organização desses pilares de gestão, que o Gabriel já até citou ali de uma forma mais breve, a gente consegue já identificar oportunidade de melhoria para, assim, conseguir entregar serviços ainda melhores, deixar os clientes ainda mais satisfeitos. E sobre essa questão da gestão, por que uma boa gestão ela acaba entregando uma experiência melhor para um cliente? Vamos sair da advocacia brevemente e vamos ir para o mercado ali de sanduíches. Vamos pegar uma franquia. Quando a gente vai numa franquia, tipo McDonald's, Burger King e tudo mais, a gente pode até questionar, tem gente que gosta, tem gente que não gosta da qualidade, mas a qualidade lá é muito previsível, no sentido assim, você não tem surpresa. Você vai no McDonald's, sempre vai ver o mesmo Você sabe o que sanduíche. esperar. Vai vir aquele sempre mais ou menos a mesma coisa. Agora, quando eu vou num restaurante, às vezes aqui da esquina da minha casa, que é um restaurante mais informal, familiar, tudo mais, tem dia que o sanduíche tá melhor, tem dia que ele tá maior, tem dia que ele tá menor. E isso faz com que a qualidade ele acaba variando um pouco mais. Em regra, quanto mais previsível for a entrega de uma prestação de serviço ou da construção de um produto, melhor vai ser o resultado que a gente vai ter com os nossos clientes. E acho que nessa de entregar cada dia de um jeito, numa dessas você pode perder um cliente, né? Ou deixar de fidelizar algum cliente que vai lá na sua sanduicheria, por exemplo, vai comer um sanduíche pior num dia e vai falar, não volto mais. A mesma coisa pode acontecer na advocacia, né? Quando você atende alguém de uma forma muito positiva, mas você não tem um padrão ali do que você entrega para o cliente e depois ele tem uma experiência ruim com o seu escritório, seja no atendimento ou seja na qualidade do serviço em si, né? Algum furo, isso pode fazer com que ele questione, né? A utilidade do seu escritório na rotina dele ou na empresa dele e até comece a abrir possibilidade de conhecer outros escritórios e, eventualmente, até contratar outras pessoas para outros tipos de serviço. Então, acho que essa falta de padronização acaba gerando isso, né? Uma experiência divergente que pode gerar na perda de cliente. Pode gerar a perda de cliente. Eu acho que, em regra, uma franquia... Não necessariamente uma franquia, porque tem essas empresas que não são franqueadas Acho também, que né? Empresas com processos bem definidos, né? Se a gente fosse dizer. Essas empresas, em regra, elas entregam uma experiência melhor para os clientes do que empresas que não têm um processo muito bem definido. E por que isso acontece? E tem mais um outro fato. As franquias, em regra, elas têm taxa de mortalidade menores do que um negócio normal. Por quê? Porque a franquia ela já vem com todo um processo de tudo que precisa ser feito. O franqueado ele só tem que seguir aquilo que alguém já desenvolveu. Então já vem todos os processos de trabalho. Olha, para o sorvete no McDonald's é assim que funciona. Para contratar é assim. Aqui que compra mercadoria. E já um negócio que a gente começa do zero, a gente tem que criar tudo. Eu vou ter que buscar ali diferentes pessoas, vou ter que criar diferentes processos e vou criar por conta própria. E muitas vezes eu vou trabalhar sem um padrão de trabalho bem definido. Então, essa padronização ela é tão valiosa que pessoas pagam, às vezes, R$1 milhão para comprar uma franquia. Exatamente. Claro que elas compram também a marca, mas elas compram muito essa padronização que, se a gente faz por conta própria, estatisticamente, a gente tem menos chance de fazer do que as franquias. E tô querendo fazer esse paralelo todo para trazer para vocês o quanto que a gestão e a procedimentação do nosso trabalho, ela gera um impacto na vida dos nossos clientes. Isso gera muito mais impacto na vida do seu cliente do que a pós-graduação que você está pensando em fazer, do que eu ser cada dia melhor no meu conhecimento jurídico. É claro que uma coisa não exclui a outra, mas não adianta nada, porque a maior parte dos nossos ouvintes peca mais pelo extremo ali de ser jurista e pensar pouco em gestão. Isso. Mas não adianta também você ter gestão e não ter conteúdo por trás para sustentar. Mas o ponto é,
para a gente entregar uma melhor experiência para o cliente, a gente tem que pensar como uma franquia pensa e construir esse valor diferenciado para o nosso escritório. É isso mesmo. E outro ponto também, né, dentro disso, dos benefícios de uma boa gestão, por meio de uma gestão financeira bem feita, que a gente até já falou sobre isso também em outros conteúdos aqui, em outros episódios. A gente consegue identificar momentos em que há desperdício e momentos também em que eu preciso reduzir o custo. Então, eu consigo ali identificar essas despesas mesmo que estão tomando ali a maior parte dos meus gastos, que são responsáveis pelo maior percentual de gastos que o meu escritório tem, e a partir disso tomar decisões conscientes a partir desses insumos. Então eu consigo entender se eu preciso reduzir funcionário, eu consigo entender que eu estou gastando muito nisso, que eu preciso reduzir em ferramenta, por exemplo. Então isso dá muito insumo mesmo para tomar decisão e reduzir custo e evitar desperdício, que eu acho que é um dos principais benefícios que uma boa gestão financeira traz, né? E a gestão financeira está dentro da gestão jurídica, né? Não tem jeito da gente ter um escritório que é um negócio, que é o nosso trabalho, que tem que gerar lucro, e não falar de o benefício e a possibilidade de reduzir custos e evitar desperdício por meio de uma boa gestão. E o desperdício está também no desperdício de tempo, que é um dos desperdícios mais preciosos que a gente tem no escritório, né? Tanto quanto o retrabalho que todos os escritórios têm, né? Serviço sendo revisado de última hora e protocolo no último minuto. Será que precisa ser assim sempre? Às vezes até faz parte, né? Mas será que a exceção está se tornando a regra no seu escritório e não deveria estar sendo? O que a gente pode fazer para evitar com que essas situações excepcionais surjam? E acho que esse desperdício de tempo, ele está muito ligado também com, às vezes, essa falta de procedimento, né? Que é o primeiro ponto que a gente trouxe. E aí, acho que casa muito com isso, né? Que, às vezes, eu não tenho um procedimento específico para aquilo, acabo deixando para a última hora, ou então acabo dedicando mais tempo do que eu poderia até para alguma atividade ali dentro do escritório. Então, acho que são pontos bem interligados. O desperdício de tempo e essa falta de processos internos. Uma boa gestão ela acaba também te ajudando a diminuir a sobrecarga de trabalho que você pode ter na advocacia. Por quê? Porque eu vou fazer um processo de diagnóstico no meu escritório e eu vou pensar, peraí, como que eu estou gastando meu tempo? Qual que é o objetivo do meu negócio? Quais são as minhas metas? O que não está funcionando? Quais são os meus processos de trabalho? Aonde que eu preciso de procedimentar? E com base nisso, você vai entender a causa da sua sobrecarga de trabalho. Você vai entender que, por exemplo, você só apaga incêndio, mas você só apaga incêndio porque você nunca sentou para criar um fluxo de trabalho para elaboração de petição, por exemplo. A partir de agora, olha, sai a petição, sai a publicação, e aí a controladoria jurídica vai agendar o prazo. E aí, depois que agenda o prazo, o advogado X vai fazer o prazo. Depois o outro vai revisar. E depois vai vir para você só a segunda revisão, por exemplo. Talvez é um desenho de fluxo e uma conversa interna pode mudar o cenário. E eu acho que você consegue, né, entender melhor as causas da sua sobrecarga de trabalho e atuar diante disso para que você solucione o problema de uma forma melhor. Enxergar possibilidades, né, para solucionar aquele problema e até entender se alguma parte daquele fluxo pode ser delegada, se é mais interessante delegar para as pessoas que estão internas no escritório ou para alguma outra alternativa, né? Então, acho que é bem isso mesmo. Acho que outro ponto importante também, e que é um problema muito comum, né, em escritórios de advocacia, às vezes, o desalinhamento de expectativas e até de uma falta de gestão de informação dentro do escritório. Isso acaba gerando problemas também na gestão de pessoas ali dentro. Então, mais um benefício da gestão de pessoas justamente da gestão jurídica evitar, nossa senhora, evitar esse problema na gestão de pessoas, né? Porque esse desalinhamento de expectativa com quem está ali, uma falta de gestão da informação que faz com que tenha informações cruzadas ali dentro da organização e fazem com que, às vezes, alguém está desalinhado com um ponto, outro está entendendo que precisa fazer outro, enfim. Essa falta de alinhamento mesmo interno gera esses problemas na gestão e
pode gerar, né? Pessoas querendo sair do escritório ou pessoas até insatisfeitas ali dentro da estrutura do escritório, que acaba impactando também numa entrega de um serviço com pior qualidade. Acho que uma coisa vai puxando a outra aí. Eu acho que quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente sempre tende a achar que o problema está nos outros, e às vezes está mesmo. Mas muitas vezes está nos processos de trabalho que a gente tem. Na maioria das vezes, né, digamos. Eu acho que sim, mas nem sempre também. Porque se a gente tá com uma intuição ali que a pessoa não tá Sim. boa, muitas vezes a gente tá certo. Eu acho que assim, eu concordo, mas sempre também, antes de ver, né, se o problema é a pessoa, eu gosto sempre de pensar justamente isso que você falou. Se o processo de trabalho ele pode ser otimizado em algum ponto. Mas às vezes se a gente tá cansado também, eu entendo. Tipo assim, tô cansado, então beleza, ok. Mas aí você acha que a solução vai ser uma nova pessoa. Aí o que vai acontecer? Exatamente. Você cansou de uma pessoa, aí você atrasou. Aí você tá super empolgado, e depois de 3 meses, nossa, a mesma coisa. Por quê? Você não ajustou o processo de trabalho e mudou. E aí é processo de trabalho para delegação de tarefas, de definição de responsabilidades. O que você espera daquela pessoa? Processo de trabalho também para um processo meritocrático para que a pessoa possa crescer no escritório. Então, o que você vai fazer para que ela cresça? Sim. Acho que tudo isso acaba ajudando para que a pessoa fique mais motivada e que as expectativas fiquem mais claras entre a gente. E acho que principalmente, eu vou falar uma coisa que parece que eu sou muito velha, né? Mas assim, principalmente com a nova geração no mercado de trabalho, né? Que é a geração Z, as pessoas têm falado muito sobre essa questão de... essas novas pessoas estão buscando flexibilidade, às vezes estão buscando propósito, né? Lugares que elas possam crescer realmente. Acho que isso é uma coisa cada vez mais tendência. E às vezes, quando a gente está ali dentro da organização e não tem um processo claro de como eu vou me desenvolver ali, qual que vai ser meu benefício em ficar ali, né? Como que vai ser minha progressão, isso acaba desmotivando e fazendo com que a pessoa saia, né? Então, a taxa de pessoas saindo do escritório e o custo, né, disso, que é muito alto, aumenta muito, né? Então, aumenta custos com contratação e demissão de pessoas e aumenta também essa taxa de pessoas saindo, né? E eu acho que um outro benefício da gestão é também te ajudar na conquista de clientes, né? Porque... gente, quanto escritório que quer crescer e não faz nada por isso. Fica o dia inteiro na operação, o dia inteiro apagando incêndio e gasta, tipo assim, 5% do tempo pensando em prospectar cliente. Como aí não vai crescer, não vai bater meta. E às vezes eu acho que o escritório não tem nem clareza quais recursos financeiros ele pode investir para captar clientes, tipo, quanto de dinheiro eu tenho para investir nesse tipo de iniciativa, né? São coisas também que a boa gestão, ela elucida ali dentro. Então, o que eu tenho sobrando em caixa, que acho que está bem ligado à gestão financeira, que ajuda também nessa gestão de iniciativas. Nesse ponto de gestão, eu acho que até vale a gente compartilhar um pouco do planejamento estratégico que a gente fez na Freeló em 2023, porque é o nosso 5º ano de empresa agora, né? E já fizemos vários planejamentos estratégicos e nenhum ficou tipo assim, a gente não ficou 100% satisfeito com nenhum, assim, né? Justiça seja feita, porque a gente sempre quer melhorar. Mas a evolução que a gente teve no planejamento estratégico que a gente fez para 2023 comparado com o de 2022 foi gritante. Por quê? O que a gente fez? A gente pensou o seguinte: quais são os objetivos que a empresa quer alcançar? A gente foi e definiu. E aí, quais indicadores que a gente vai analisar sempre? A gente foi e definiu. Só que aí, dessa vez, a gente foi um pouco mais longe. Foi até com o apoio muito do conselho da Freeló. Olha, quais são as grandes iniciativas que a gente vai investir no ano de 2023? Poxa, legal. A gente foi pensando nas iniciativas. Uma iniciativa é produção de conteúdo com qualidade, tanto qualidade de conteúdo como de qualidade audiovisual. E aí, poxa, que legal. Então, vamos tocar o projeto do podcast, vamos levar o projeto do podcast para outro nível. Mas a gente foi quebrando as iniciativas. E aí a gente foi quebrando tudo isso em trimestres. Pra gente saber, olha, no primeiro trimestre de 2023, o que a gente tem que fazer. E aí ficou muito mais fácil o acompanhamento nosso no dia a dia. Porque a gente sabia os objetivos que a gente ia analisar, os indicadores e também as grandes iniciativas que a gente precisava de entregar naquele trimestre. Isso permitiu que... É claro que tem várias semanas que passam e a gente acha assim, nossa, só apaguei incêndio essa semana. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe tudo o que precisa ser feito naquele trimestre. Os projetos não vão ficar esquecidos.
porque a gente está sempre relembrando daquilo. Isso permitiu mais priorização, né? Uma priorização consciente ali do que é importante ser feito. Sim. E acho que se a gente fosse dar uma dica, né, entendi os benefícios da gestão bem feita, gestão jurídica bem feita. Mas como que eu posso começar? Eu que tô só apagando incêndio, que eu tô realmente nessa situação de não sei de nada do meu escritório. E acho que o primeiro passo é um passo assim, que quem escuta a gente aqui já deve estar cansado de escutar, mas nunca é demais reforçar, né? Que enxergar o nosso escritório realmente como uma empresa e entender que eu preciso fazer além do jurídico, eu preciso estar além da operação jurídica. Porque enquanto a gente achar que ser dono de escritório é só advogar, a gente não vai ter um escritório de sucesso, não vai crescer da forma que a gente gostaria ou poderia. Então, acho que o primeiro passo é esse, entender o escritório como empresa para conseguir, a partir disso, tomar as próximas decisões e fazer as próximas priorizações. Gente, eu cansei de ser atendido por empresa que não coloca o cliente em primeiro lugar, empresa que não tem que realmente não pensa como um negócio de verdade, de sucesso, que quer impactar a vida das pessoas, que quer entregar uma experiência diferenciada. E pensar como empresa é pensar muito assim, na cabeça do meu cliente, o que eu me colocando no lugar dele, o que ele espera de mim, qual que é a melhor experiência possível que eu posso entregar para ele. E como que eu, do meu lado, vou me organizar para entregar essa experiência? E vou profissionalizar também, vou procedimentar, né, essa experiência, que eu acho que é um ponto que, às vezes, os escritórios, eles até entregam uma boa experiência, mas às vezes é de uma forma muito artesanal, ou deixa brechas ali para que aconteçam erros, ou eventualmente desatenção com o cliente, e acho que essa procedimentação, ela vai ajudar muito, né? Nesse ponto, que eu acho que entra até em um dos próximos pontos, né, que a gente ia falar, que é para quem quer começar, que é justamente analisar as outras áreas do escritório e analisar esses processos, né, dentro dessas áreas. Então, assim, entenda que o seu escritório, ele vai além da área jurídica, né, ele tem a área de atendimento, a gente tem a área também tem as pessoas responsáveis por realizar reuniões, por exemplo, tem as secretárias que vão realizar o atendimento, tem o atendimento do cliente durante a execução do serviço, tem depois que o cliente recebe um serviço, né, qual que vai ser a estratégia com aquele cliente. Então, começar a entender isso como iniciativas separadas ou áreas separadas e, a partir disso, começar a organizar. Então, qual vai ser o procedimento ali dentro? Porque, muitas vezes, o cliente pode se sentir jogado ali dentro do seu escritório, né? Sem uma atenção específica, sem uma atenção especial. Ou, então, às vezes, o cliente está até com a intenção de contratar outro serviço, mas você não incentivou essa contratação por parte dele, né? Não fomentou isso, então ele também deixa passar a situação. Então, acho que sem fazer essa análise, né, e sem se aprofundar ali nos processos do escritório, a gente acaba perdendo a oportunidade ou de entregar uma experiência melhor, ou de vender mais, ou de fidelizar mais clientes, enfim. Acho que essa análise é justamente para a gente entender quais são os pontos que a gente precisa cuidar, que a gente precisa melhorar, precisa procedimentar e conseguir aproveitar as oportunidades em torno disso. E nessa divisão de áreas do escritório, pode até ser legal você dividir em áreas do direito, porque vai ter o setor trabalhista, o setor previdenciário, o setor civil, mas... A gente está falando aqui mais dessas áreas também, para além do direito, né? Assim, dentro do direito vai ter a área jurídica. Dentro da área jurídica você pode subdividir em outras áreas. Talvez você pode dividir, tipo assim, primeira instância, segunda instância, ou primeira instância, segunda instância trabalhista, ou só de acordo com cada área do direito. Tudo depende do tamanho do seu escritório, o número de processos que você tem. Mas, dividi as áreas do escritório e comecei a analisar elas como elas devem ser analisadas, de uma forma individualizada. Mas vai ter a área operacional, que é o quê? A entrega de serviços propriamente dita. Vai ter a área financeira, a gente tem a área comercial, a área do marketing. E ainda que você não tenha uma área formalizada, ainda que não tenha um departamento formalizado para aquilo, mas só de você colocar como consciência aquilo já fica mais fácil, porque só de você externalizar, você vai pensar assim, poxa, como é que eu vou crescer o meu escritório se não tem ninguém do escritório 100% focado em prospecção de novos clientes?
Sim, e acho que às vezes, por exemplo, não tem condição de ter alguém 100% focado naquilo, acho que faz sentido também dentro das próprias pessoas que estão ali no escritório, vamos fazer um grupo que está interessado em investir nisso, ou que está interessado em estudar sobre isso, procedimentar isso, né? Então, acho que é usar as pessoas que estão ali dentro também, não só como pessoas que estão executando serviço ali no operacional, mas também trazê-las para essas outras áreas, se você não tiver pessoas para ocupar essas determinadas posições. E aí, eventualmente, analisar. Preciso de mais alguém, né? Preciso ter mais alguém aqui para executar essa função. E aí, acho que vem muito para esse terceiro ponto, que acho que é entender qual que é o maior desafio do seu escritório naquele momento. E por que eu acho que isso é tão importante? Vejo muitas vezes os escritórios falando, eu preciso captar mais cliente. É uma das coisas, assim, que acontece muito aqui com a gente, né, Gabriel? As pessoas chegam até nós, os escritórios chegam até nós falando, preciso de mais cliente, preciso de mais cliente. E aí, a partir do momento que a gente vai entendendo ali como é que tá a situação do escritório e tudo mais, a gente vê que o escritório tá com 100 petições acumuladas, tá com 200 serviços pendentes de entrega. E aí, a gente sempre questiona, né, essas pessoas que nos procuram. Será que o seu maior desafio é realmente a conquista de clientes? Por que você quer conquistar clientes, né? Que é conseguir entender ali qual que é o desafio principal. Então, a gente vai aprofundando ali nessas questões e quando a gente vê, o principal desafio do escritório não está sendo na captação de clientes em si, está sendo em conseguir entregar o serviço com mais agilidade. E quando, né, e assim, qual que é o sentido de eu querer captar mais cliente, querer captar, mas não conseguir entregar com a velocidade que eu preciso, né? Então, acho que muitas vezes a gente acha que o problema é ter mais cliente, querer ter mais cliente, o desafio é preciso de mais pessoas, mais serviços e mais honorários, mas às vezes eu não estou conseguindo entregar para os meus clientes o que eu já tenho, ou não estou conseguindo aproveitar a oportunidade de vender outros serviços para os meus clientes atuais. Então, acho que entender esse desafio do momento é muito importante. Acho que é o momento também até de envolver a equipe, né, para entender esse principal desafio. E acho que nessa questão de envolver a equipe, é um dos maiores erros que eu já cometi quando eu trabalhava na gestão do escritório de advocacia do meu pai, um escritório de pequeno porte, atua no contencioso, civil, trabalhista, previdenciário, já tem um pouco mais de 30 anos agora de existência, uma base consolidada de clientes, e eu cheguei no escritório, né, querendo inovar, querendo fazer coisas diferentes, e aí eu pensei, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a estudar, falei assim, vou investir em marketing. E comecei a produzir conteúdo, e-book e tal, tudo mais, só que eu não fiz um diagnóstico profundo para entender se aquilo era a melhor iniciativa para o escritório naquele momento. Mas eu acho que isso é muito comum. Às vezes a gente quer inovar no dia a dia da advocacia. Eu quero fazer uma coisa quero fazer uma inovação. Aí a primeira coisa que a gente pensa ou é contratar alguma ferramenta, né? Tipo um software super elaborado para resolver o meu problema. Ou então é fazer uma iniciativa de marketing, que é uma coisa que está bem alta, né? E aí, quando a gente vê o desafio atual, não está relacionado nem à ferramenta que eu quero contratar ou que eu já contratei muitas vezes, ou até não tem nada a ver com conquista de clientes. E aí, no meu caso lá no escritório, eu lembro que, assim, eu fazia o marketing, mas era como, tipo assim, se a área de marketing fosse outro escritório até. Porque meio que, tipo assim, eu não conseguia engajar as pessoas no dia a dia de que a estratégia que eu estava desenvolvendo ela era importante. Por quê? Porque o cabelo de todo mundo tava pegando fogo, tinha um tanto de coisa que não tava funcionando tão bem, o escritório tava crescendo bastante, e aí tinha que entregar tudo, e eu lá falando de marketing, tipo assim, eu acho que na hora... até um pouco distante, né, da realidade. E no fundo, isso é um problema de diagnóstico de problema. E para você fazer um diagnóstico, eu acho que é muito importante você conversar com as pessoas do seu escritório, Sim. que foi uma coisa que eu não fiz. Cheguei no escritório, também, né, tinha pouca experiência, né, quando eu entrei no escritório nem tinha formado ainda na época, né, mas, bom, faz parte da vida, erros e acertos. Mas eu acho que a gente chegar e pensar assim, poxa, eu vou conversar com as pessoas, e aí? Sim. Uma coisa que eu acho legal é entender como que é o seu trabalho, sabe? Você pode estar no escritório, tem pessoas que estão há 5 anos, há 10 anos, mas e aí? Como que é seu dia a dia de trabalho? Quais tarefas que você faz?
Sabe, pergunta para cada pessoa o que ela faz, na visão dela, quais são os principais problemas do escritório. Tenta entender dentro de cada área. E aí você, com a visão de sócio, vai pensar, legal, agora que eu tenho todo esse contexto, analisando os números, qual que é o maior desafio do escritório? E aí você consegue, né, de acordo com... Entendendo a rotina de cada um também, entendendo esses processos de trabalho, você mesmo como sócio já vai olhar ali e já vai conseguir identificar, opa, isso aqui tá sendo feito de uma forma que não tá tão eficiente, existe um processo que pode ser melhorado, tá acontecendo algum problema de troca de informação em determinada situação. Então, eu acho que essa própria conversa, né, já vai também dar insumo, tanto para identificar o problema principal do escritório, quanto também para identificar pontos de desperdício já. E eu acho só que, assim, quando a gente faz essa questão do diagnóstico, e quando as pessoas se sentem ouvidas dentro do seu escritório, você vai conseguir fazer o que eu não consegui fazer naquela época, que é as pessoas comprarem o seu projeto. Porque elas vão entender a importância. Você vai chegar e falar assim, gente, olha, eu conversei com todo mundo, e na minha conclusão, o maior desafio do escritório é esse. E eu acho que, com base nisso, e aí a gente entra no quarto ponto agora, eu queria propor uma pequena melhoria dentro desse ponto, que é o grande ponto aqui. Toda vez que a gente muda alguma coisa, toda vez que a gente insere um novo software, as pessoas têm certa resistência, porque elas estão habituadas a trabalhar de uma forma e agora a gente propõe uma mudança. Só que se a gente começa a propor pequenas melhorias e pequenas vitórias dentro do grande objetivo que todo mundo acordou que era aquele, as pessoas vão estar compradas naquilo e a gente vai avançar mais rápido. E acho que esse ponto, né, ele é muito importante porque às vezes a gente só consegue enxergar o problema de uma forma muito grande e macro, né? Então, assim, eu identifiquei que o principal problema está generalizado na operação jurídica, em todas as áreas de atuação, em todas as equipes, né? Se o seu escritório é grande. E aí, acho que é sempre a gente entender qual a pequena otimização que a gente pode fazer. Então, às vezes, a gente começa a otimização com um grupo focal, por exemplo, né? Um grupo menor que vai fazer aquela otimização, uma área específica que vai aplicar algum novo processo. E a partir do momento que vai funcionando com alguma área, a gente já começa a entender se faz sentido aplicar para as outras áreas, por exemplo. Então, se a gente já pensa na solução do problema como algo que tem que ser aplicado no escritório inteiro, de uma forma super complexa e super grande, a gente acaba ficando paralisado. Então, acho que a gente tentar setorizar a resolução do problema pode ser um caminho também que facilita. E aí, assim, voltando pro caso do escritório do meu pai, né? E aí trabalhei no escritório, tava lá fazendo marketing, priorizei as coisas erradas. E, até a gente ainda conseguiu resultados legais lá na época. Mas aí depois surgiu a freelance, saí do escritório, tudo mais. E aí eu, com o olhar de fora, eu consegui identificar o maior problema do escritório de verdade. Que era a sobrecarga de trabalho, que era muita petição acumulada, tudo mais. E aí, o que a gente começou a fazer? Falei assim, gente, eu quero começar a propor uma reunião semanal, em um formato de consultoria. Na época, pra gente da Freelance era interessante, porque a gente ia conseguir aprender com o cliente, um laboratório vivo, né? Porque a gente ia saber toda semana o que está acontecendo. E uma vez por semana a gente começou a reunir com eles. E a gente falou assim, olha, gente, o nosso objetivo é qual? E aí vem o próximo ponto que a gente quer trazer para vocês, que é a importância de vocês analisarem números e indicadores. No caso do escritório, eles estavam sobrecarregados com muita petição para protocolar, não conseguia desafogar. Chegou a ter mais de 200 petições para fazer. E aí a gente começou a medir o número de petições pendentes toda semana. A gente fez uma planilha mesmo. A gente também criou um Trello, também uma época, que eles até usam até hoje lá. Mas a gente criou uma planilha que era tipo assim, olha, petições pendentes que faltam documento do cliente, petições prontas para serem feitas, mas estão pendentes, petições em execução, petições para revisão e petição para protocolo. A gente foi fazendo isso para entender aonde estava o problema do escritório exatamente dentro desse processo. Então, a gente foi medindo tudo. Então, a gente entendeu, primeiro, o problema é sobrecarga de trabalho.
Segundo, aí, sendo mais específico, o problema é acúmulo de petições. E aí, dentro disso, né, a gente entendeu também quais são as áreas, né, ou quais tipos de petição estão mais acumulados, que também foi uma forma que a gente iniciou, por exemplo, a iniciativa primeiro em previdenciário e trabalhista, que eram os que mais estavam gerando esse gargalo. Então, essa análise, né, dos dados, ela ajuda tanto nessa definição do objetivo, quanto até nessa questão de entender qual ponto específico eu posso focar na melhora, né? Para ter essa melhora pequena, digamos assim, uma parte primeiro e depois ir implementando em outras áreas a partir do momento que der certo. E outra coisa que a gente começou a ver também era qual advogado que estava mais sobrecarregado. Sim. Porque tinha advogado que estava, tipo assim, com muito trabalho e outros com menos. E todo escritório tem isso, porque a gente não consegue fazer uma divisão igualitária de trabalho em um escritório que não tem procedimentos de trabalho muito bem definidos. E aí a gente começou o trabalho. Aí na primeira semana, qual que era o problema? O problema não era nem fazer a petição, era porque tinha muita petição que estava faltando documento do cliente. Estava faltando, o cliente não tinha passado a senha do meu INSS, demanda de previdenciário. E aí, a gente falou assim, gente, então vamos lá. Já que o gargalo está nessa etapa de conseguir documento, vamos trabalhar todo mundo focado para que a gente consiga fazer com que os documentos agora, a gente esteja com as petições prontas para ser... todos os documentos organizados para que as petições possam ser feitas, as análises serem feitas. E aí trabalhamos força-tarefa primeiro para conseguir os documentos com os clientes. Foi trabalho de recepção mesmo, secretária trabalhando, mas força-tarefa. Já que aquilo era prioridade, não tem problema, poxa, os advogados foram lá e ajudaram. E aí depois a gente conseguiu desafogar essa parte, o problema já ficou assim, agora a gente precisa de fazer as petições. E aí a gente começou a elaborar as petições, e depois o fluxo começou a andar, mas em 3, 4 semanas a gente conseguiu sair dessas 200 petições pendentes para uma rotina ali que ficava assim de 20 Sim. pendentes, assim, que é algo meio que natural de acordo com o fluxo de novas peças que chegavam no escritório todos os meses. E eu acho que a partir do momento que a gente define o desafio, a gente consegue o desafio e o objetivo, né? Que no caso deles era a redução desse número de petições pendentes, a gente consegue entender qual vai ser o indicador, né? Então, a gente começou a olhar, olha, toda semana a gente vai chegar aqui e vai entender quantos serviços a gente conseguiu reduzir desses pendentes aí que a gente está monitorando. Então, virou o indicador principal ali daquela iniciativa, né? Então, é só um exemplo para vocês entenderem, né, como que a gente pode definir esses indicadores e como que eles ajudam a entender se a gente está atingindo o sucesso ou não naquela iniciativa, né? Porque, se eu começo a fazer uma iniciativa sem entender o que eu busco alcançar com ela, eu tô indo para lugar nenhum, porque se eu tô implementando um novo procedimento e eu não sei o que eu quero melhorar, né? Eu não defini qual que é a minha hipótese ali do que isso vai reduzir de tempo, de desperdício de alguma coisa, de dinheiro, eventualmente, né? De qualquer coisa ali, eu não consigo saber se eu tô indo no caminho certo, se aquilo tá me gerando o resultado que eu desejo. Então, é muito importante essa definição do objetivo e do indicador que a gente vai olhar. E acho que, assim, a gente até já passou por esse ponto, mas eu acho que um outro ponto, assim, para quem quer realmente aplicar uma boa gestão, é fazer uma boa gestão da informação e organizar esses procedimentos internos do escritório. Acho que boa gestão da informação é uma coisa que parece básica, mas ela não é. E esse problema de não ter uma boa gestão da informação, ele é mais presente nos escritórios do que se imagina. É muito comum, por exemplo, nos escritórios, a gente ter as coisas espalhadas em pastas diversas, de vários tipos de clientes. Alguns não têm acesso a determinada pasta. E aí vira uma confusão, né? Não tem um repositório ali organizado com a gestão da informação. E, às vezes, as expectativas também não são bem alinhadas. Então, o que eu espero daquela pessoa? Qual que é a função dela? Quais tarefas ela tem que desempenhar? Então, acho que tudo isso acaba ficando solto e acaba dificultando também a pessoa de realizar um bom serviço, né? A pessoa que está ali, que eu acho que confunde bem com o que o Gabriel falou, que às vezes o problema é o processo de organização interno ali, não aquela pessoa específica.
E acho que justamente, né, essa organização de como as coisas devem ser executadas, né, e o que se espera que seja feito, qual que é o fluxo de trabalho de determinada área ou de determinada etapa, né, da jornada do cliente, do atendimento até o protocolo, como é que vai ser o fluxo de trabalho, por exemplo, é essencial para a gente conseguir organizar e para a gente conseguir entender se a gente está indo por um caminho bom, se as expectativas estão sendo atendidas em termos do cliente e internamente também se aquele fluxo está funcionando e a partir disso começar a identificar essas oportunidades de melhoria. Sim, eu acho que essa gestão da informação ela faz com que a busca por oportunidade de melhoria ela fique mais fácil e também combina muito com um bom procedimento de trabalho, ele presume uma boa gestão da informação e o acesso à informação fácil. Sim. Porque, pensa para vocês verem, né? E, às vezes o serviço está agarrado, ele está agarrado lá um tempão porque a pessoa não tem acesso à senha, que só quem tem acesso à senha do meu INSS é a recepção, e aí chega na recepção, a recepção não tem as informações todas para devolver para o advogado, então fica aquele... Um tem um pouco de informação, o outro tem um pouco tá no WhatsApp do advogado, tem um pouco tá no WhatsApp do escritório, tem um pouco tá no e-mail, tem um pouco tá na pasta. E isso dificulta muito a delegação do serviço até dentro da própria estrutura do escritório. Porque, por exemplo, eu vou delegar um serviço para um advogado júnior da minha equipe, né? Para ele fazer as primeiras versões e eu revisar. E aí, no momento em que eu vou delegar, eu mando uma cadeia de e-mail do cliente que a pessoa que está ali de fora da conversa não consegue entender direito, porque eu que participei da reunião, eu não tenho tempo de passar o contexto para aquele advogado, eu não gravei a reunião, eu não minutei a reunião, e aí eu só mando uma cadeia de e-mail solta, aí uma pasta do cliente que tem o processo inteiro, o advogado júnior não tem acesso, e aí isso gera muito vai e vem ali dentro, né, da organização, de tipo, não, tá faltando isso, e aí isso prejudica até a delegação ou faz com que, às vezes, o sócio ali que vai fazer a revisão ou o coordenador da área receba um serviço pior do que ele esperava para revisar. Sim. E aí ele fala, nossa, tá faltando muita coisa aqui, nesse caso, que aconteceu e que não tá escrita aqui nessa peça, né? E muitas vezes por isso, porque não foram passadas todas as informações, muita coisa ficou perdida ali no meio do caminho. Então, acho que é legal até organizar esses processos em termos de quem vai atender vai organizar como esse atendimento. A gente vai ter uma ficha, né? Que a gente vai ter que preencher determinados dados e essa ficha vai variar por área. Vai colocar o documento aonde? De que forma? Vai nomear o nome que forma? Do documento de alguma forma? Exato. Vamos centralizar isso em qual lugar, né? E acho que uma coisa que eu gosto muito é manda um áudio, acabou o atendimento, já manda um áudio pra você não esquecer, anexa lá na pasta. Sim, exatamente. Tudo facilita. Porque às vezes tem essas peculiaridades, né? Que só quem atendeu sabe e que às vezes não tá ali clara na cadeia de e-mails ou no documento que você vai passar. Mas é uma informação importante que o seu cliente te passou, mas que não tá no documento, que vai até te ajudar a entender melhor os fatos, né? Ajudar quem tá executando o serviço a entender melhor os fatos e trabalhar melhor até a parte fática ali da peça. E o tanto de trabalho que dá quando a pessoa que atende não escreve bem tudo o que aconteceu, aí a pessoa que vai fazer a petição não tá sabendo tudo, aí tem que ligar pro cliente de novo, o cliente não volta no escritório, aí não pegou o documento. Exatamente. Aí agarra por causa daquilo, não é nem por... Ou agarra ou perde alguma acaba perdendo o cliente, eventualmente, ou gerando retrabalho, exatamente. Porque o cliente agora não dá para protocolar a ação, ele não vai voltar e você perdeu o cliente. Exatamente. Agora, entrando um pouco de... Quais dicas práticas? Na verdade, a gente já trouxe muitas dicas práticas aqui para vocês aqui durante esses desafios e problemas da gestão, né? Mas a gente até já gravou aqui alguns conteúdos, a gente inaugurou a 4ª temporada falando muito sobre gestão financeira, mas uma boa gestão, ela presume uma boa gestão financeira também. Porque a gente tem que ter organizados os gastos, a gente tem que ter organizados as entradas. Sobre esse tema, eu até recomendo que você assista esses conteúdos ou escute do jeito que você preferir, que a gente fez especificamente sobre controle financeiro, que vai te ajudar mais. Mas é entender o que você está querendo agora, o desafio do seu escritório hoje, pelo que você chegou à conclusão, é porque você está precisando de reduzir custo.
vamos entender melhor a estrutura de custos, vamos pensar o que a gente pode fazer para mudar. Mas acho que até para entender se o desafio é esse, É. eu preciso ter uma organização financeira, né? Que eu acho que é esse primeiro ponto. E quem está por dentro aí dos últimos conteúdos que a gente fez sobre... Já estão craques. Já estão dominando esse assunto. Então, acho que ele seria o primeiro ponto. E outra dica também é a gente ter uma boa gestão do tempo, né? O gerenciamento de tempo. Acho que isso é essencial para quem trabalha, né, com redação, com questões assim que exigem concentração. Então, estimular no escritório uma cultura com menos interrupções, que seja mais colaborativa, e a gestão da informação ajuda muito nisso, né? Para que existam menos interrupções, se tudo estiver organizado, se os processos estiverem claros, né? Isso também vai ser beneficiado, né? Essa gestão e controle do tempo. E analisar também como você, sócio do escritório, investe o seu tempo. Com certeza. Se você gasta mais do que 50% do tempo advogando, e eu sei que você formou para advogar, tá? Mas a partir do momento que você escolhe se tornou ser dono um dono do negócio, você não pode gastar mais do que 50% do seu tempo advogando, porque senão você vai ter pouquíssimo tempo para ser dono de negócio. Então você tem que ser dono do seu escritório cada vez mais tempo. Então, quanto tempo do seu tempo você é dono do seu escritório? Você planeja, você pensa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Você pensa em como, sei lá, as novidades estão acontecendo, você gasta tempo estudando. Porque isso faz muita diferença. Então, você tem que pensar muito no uso do seu tempo e você tem que criar um ambiente de trabalho que as pessoas consigam focar e produzir. Porque, gente, fazer petição e ser interrompido de 5 a 5 minutos, não tem jeito. Aí eu tô fazendo petição e do nada um cliente eu tenho que atender. Aí do nada um problema. Aí do nada uma dúvida. Ok, tudo bem se acontecer às vezes, mas a regra do escritório ser isso, tá todo mundo produzindo ali muito menos do que poderia. Quanto mais focado as pessoas estiverem numa coisa só, mais organizado vai ter. E uma outra dica. Tava falando com um escritório recentemente aqui da Freeló. O escritório tem 40 advogados, um pouco mais de 40 advogados, e aí fazem várias petições e tudo mais. E o que acontece? Ao invés de haver uma padronização nas tarefas enviadas para cada advogado, por exemplo, olha, eu vou ter um advogado que é especializado só em fazer petição inicial, e ele vai fazer só a inicial. O escritório estava fazendo diferente. O advogado faz inicial, faz recurso, faz impugnação, e aí ele vai ser mais improdutivo. Por quê? Ao invés de ele se especializar em uma tarefa só e ele vai pegar o domínio e a velocidade daquilo, ele vai fazendo várias coisas diferentes. Então, uma forma da gente fazer com que a equipe seja mais produtiva é segmentando. Ou em área do direito, ou em primeira instância e segunda instância, por exemplo, tribunais superiores, ou então em tipo de peça. Tudo, claro, depende do seu volume. Se o seu escritório tiver volume para que um advogado fique só por conta de fazer inicial, eu tenho certeza que a pessoa, se você colocar a pessoa para fazer só petição inicial, ela vai ser mais produtiva do que se ela fizer inicial, recurso, isso e aquilo. E acho que dentro disso também, né, para a gente conseguir ter essa boa gestão, a gente precisa ter uma boa gestão de pessoas também, né, que é um ponto que a gente já trouxe. E acho que isso pressupõe muito a gente ter essa questão da organização dos processos, do que é esperado de cada um. E a partir disso também a gente ter sistemas que recompensam ali dentro do escritório quem é merecedor daquela recompensa, quem é produtivo na medida que o escritório espera, e que pune, né, quem não atende as expectativas. Porque é frustrante também estar num ambiente que não estimula quem dá muito de si, né? E acaba fazendo com que essas pessoas fiquem desmotivadas ali dentro, né? Então, é um ponto super importante para conseguir ter essa gestão alinhada e conseguir reter talentos ali dentro. Aqui na Freeló mesmo a gente tem um sistema de bem meritocrático quando a gente trabalha com os profissionais que fazem as petições aqui na nossa plataforma. O que funciona basicamente? Quanto mais petições um advogado faz, mais dinheiro ele vai ganhar, basicamente, porque ele ganha por petição elaborada. E além disso, no final de cada petição ele é avaliado. Então o escritório que contrata o advogado dá uma nota para ele. Então o advogado também tem interesse de ter uma nota mais alta, porque se ele tem uma nota mais alta, ele vai recebendo mais serviços. Se ele tem uma nota mais baixa, ele não vai ser mais indicado, ele vai perdendo a possibilidade de ganhar mais. Então isso faz com que as pessoas tenham interesse tanto em entregar mais volume de petições, porque quanto mais volume
mais dinheiro ela ganha no final do mês, mas ao mesmo tempo sempre com qualidade, porque quanto maior a avaliação média, mais petições ela vai entregar. Então, um mecanismo que acaba sendo bem meritocrático e bem objetivo para a pessoa. Ela Sim. sabe o que ela precisa de fazer para crescer. Às vezes eu chego no escritório, eu não tenho um mecanismo, e aí o escritório combina comigo um salário. E aí, se eu fizer mais, se eu fizer menos, eu ganho o mesmo salário. Acaba que eu posso entrar na mesmice, não fico tão motivado, e aí acaba que eu não entrego tantos resultados como o escritório esperava, né? Exato. E por fim, para a gente finalizar, acho que um ponto também que está bem atrelado à gestão são realmente as iniciativas para aquisição de cliente, né? O marketing também, porque são pontos, né, importantes, tanto para a gente reter clientes, quanto para a gente adquirir novos clientes. E se eu quero crescer, se eu quero investir em iniciativas de marketing para estar cada vez mais presente ali para minha audiência, para conquistar e reter cada vez mais clientes, eu preciso ter uma boa organização ali da gestão. Senão, eu sequer sei se eu tenho condições de investir naquilo ou não, né? Então, são pontos bem importantes ali para a gente se atentar e que a boa gestão jurídica traz também. E é se mobilizar para você entender como que você vai fazer aquilo e de que forma que você vai fazer aquilo, e como né? priorizar isso, né? No seu dia a dia. Quais recursos, como que vai envolver, tipo, por exemplo, pra gente, né? A gente sair do podcast que a gente gravava online para fazer presencial foi difícil, porque tanto de investimento de dinheiro, de tempo também, principalmente, porque agora, primeiro, é tempo de 2 fundadores da empresa, antes era só um, que era só eu que liderava o podcast aqui, de vez em quando a Júlia participava, mas não estava todo dia. E uma gravação presencial a gente tem que reservar uma tarde inteira para gravar um conteúdo. Então, se a gente não se organiza, a gente não consegue entregar aquilo. Sim. E a gente tem que parar e entender, gente, quais são as prioridades da empresa. E a gente entendeu que isso era uma das grandes prioridades e que valia a pena a gente investir naquilo. Mas isso depende muito naquele momento de planejamento, né, que eu até trouxe no início do conteúdo, de definir objetivos, desafios do seu escritório, entendendo quais são as grandes prioridades e a partir disso, olha, é marketing e publicidade, por exemplo, marketing e vendas. Então, o que a gente vai fazer para isso? Nós vamos contratar a melhor agência de marketing jurídico do Brasil, vamos gastar muito dinheiro por 3 meses, vamos arriscar, se der certo tudo bem, se der errado a gente vai aprender, mas vamos fazer. É isso. E para finalizar, né, a gente separou também 5 ferramentas que podem te ajudar nessa organização, né? Seja no seu gerenciamento de tempo, ou seja também para facilitar todos esses outros pontos que a gente trouxe aqui. E a primeira delas que a gente separou foi a agenda virtual mesmo do Google ou do Outlook, né? Muita gente às vezes não faz ainda o uso dessa ferramenta, prefere escrever ali num papel, na agenda física, né? Mas é muito bom a gente conseguir ter aqueles horários agendados ali. Acho que auxilia bastante na gestão do tempo e também permite que, por exemplo, o escritório tenha uma gestão da informação, que eu acho que casa bem com esse ponto, do que aquela pessoa, né, que eventualmente está fazendo naquele momento, né? Não no sentido de microgerenciar, mas, por exemplo, às vezes um cliente liga para o escritório. Se eu sei, né, que na agenda virtual lá do sócio do escritório está escrito que ele está na reunião com outro cliente, eu consigo ter mais percepção ali se é o momento de eu interromper aquela pessoa, se é o momento de eu bater na sala dela ou se ela está ocupada com outra coisa. Então, acho que ajuda bastante nessa gestão da informação. Tem formas até de compartilhar esse calendário, né, entre pessoas da organização. Então, uma coisa que a gente faz na Freeló que ajuda muito, por exemplo, se eu preciso marcar uma reunião com o Gabriel, eu sei que a agenda dele está atualizada e eu vou lá e proponho um horário dentro do horário dele. E isso tudo diminui interrupções no dia a dia de trabalho, diminui também não sei o que fulano está fazendo agora, não sei se é o momento de interrompê-lo, não sei se eu posso chamar, não sei se eu posso bater na sala dele. Se a gente conseguir conciliar tudo ali dentro de um ambiente em que todo mundo tem acesso, né, a gente consegue facilitar bastante essa gestão do tempo e essa organização ali entre a equipe. E dá para você também ter um link para as pessoas marcarem horário com você. Exato. Então, às vezes, o cliente ligou para o escritório, quer marcar um horário com algum sócio, o sócio disponibiliza esse link da agenda para que o próprio cliente marque o melhor horário para ele e que também diminui bastante
essa burocracia de agendamento de reunião, né? E também faz com que o atendimento fique ainda mais eficiente, né? Eu acho que a segunda iniciativa, isso já é mais utilizado por os escritórios, que é o armazenamento digital em nuvem. Usar o Drive, o OneDrive, Dropbox ou similares. Mas eu achava que até era mais usado. Eu fiquei surpresa aqui na Freeló quando a gente descobriu que alguns escritórios ainda não conheciam. Mas eu acho que hoje uns 70% dos nossos clientes eu acho usam. que a maioria já conhecia mesmo. Mas assim, usar aí, gente, não tem porquê. Você vai ter um link ali que você compartilha com qualquer pessoa. Quero que alguém faça o documento pra mim, manda só o link, acabou. E acho que tem... Você pode pedir pro cliente, olha, Exato. anexa aqui essa sua pasta, anexa o documento pra mim. Compartilhar essa pasta com o cliente, que também melhora até esse fluxo de transacionar informações com o cliente, né? Para atendê-lo ainda de uma forma mais rápida, mais eficiente, porque às vezes tem aquela burocracia de vou até o escritório levar um documento, ou então, eu preciso... né, de marcar uma reunião para isso, enfim. Ou alguém precisa acessar aquele documento e não tem aquela pasta específica. Acho que isso resolve ou minimiza esses problemas, né? Eu acho que um terceiro ponto, é importante a gente ter um software de gestão financeira. Isso é muito importante. E o quarto ponto é ter um software jurídico. Muitas vezes o financeiro é até um módulo, né, de alguns softwares jurídicos. O financeiro pode ser um módulo jurídico, sim, mas olha se o software financeiro seu ele tá tranquilo de usar, se tá muito complexo, ele tá atendendo. Porque às vezes é melhor você contratar uma ferramenta de financeira e outra só do jurídico, que pode ser interessante. Mas um software jurídico, eu já cheguei a falar um tempo que assim, que eu defendo, né, que primeiro vem... Inovação vem antes da tecnologia, no sentido assim, primeiro vem a gestão e depois vem a tecnologia. Mas hoje, para mim, independentemente do escritório, o escritório tem que começar com o software jurídico. Porque o software jurídico foi pensado para facilitar a vida de um advogado. E se eu já moldo meus procedimentos de trabalho uma tecnologia já existente, é mais fácil. Então, se eu já começo com o Drive, é mais fácil. Se eu já começo com o software jurídico, é mais fácil do que eu implementar depois. Então, ainda que você seja muito pequeno, eu acho que sim, você deveria usar com certeza um software jurídico, porque ele vai economizar seu tempo. Eu acho que a inovação ela vem antes da tecnologia quando a gente pensa em resolver um problema que ainda não sei ao certo como resolver, digamos assim, né? Só que eu acho que já existem coisas que já são um consenso que aumentam a eficiência do dia a dia, né? Então, armazenamento de documentação em nuvem, software jurídico. Gente, R$200 por mês, sei lá quanto que é a mensalidade de um software para um escritório pequeno, 200, 500, 1.000, mas... É custo que você não pode mascarar no seu escritório. É um custo que você vai ter. Então, que você comece tendo quanto antes, absorva esse custo e se vire para ter um negócio lucrativo que pague esse custo. Porque às vezes também a gente acha que está economizando, mas na verdade a gente está perdendo tempo fazendo essa tarefa de um jeito mais difícil. Exatamente. Sem isso, você vai ter menos tempo para ficar no estratégico do seu escritório, vai ficar mais tempo no operacional. Sim. E a gente fecha a quinta lista, e nesse quinto ponto, é óbvio que a gente é um suspeito para falar sobre esse tema, né, por conta da Freeló, mas eu acho que o escritório que não tem um software para fazer petição, ele tá gastando mais tempo no operacional do que devia. Porque não é... Assim, você vai ficar fazendo tudo dentro de casa por qual motivo, assim? Porque, eu quero controlar a qualidade, eu entendo, tá? Mas você tá conseguindo ter tempo para cuidar da aquisição de clientes? Você tá conseguindo ter tempo para melhorar a jornada do seu cliente, para pensar numa experiência diferente, para mandar um brinde físico para ele de vez em quando? Mas eu acho também que mesmo com software, né, para delegação de petições, a gente consegue ter o controle da qualidade, né? Exato. Então, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que, às vezes, é o desconhecimento mesmo de como funciona, que faz com que, às vezes, a pessoa ache que vai perder o controle da qualidade da execução do serviço. Na verdade, você vai estar contando com outras pessoas com um braço maior, né, para te ajudar na execução desses serviços, mas você não vai deixar de revisar e de ter todo o controle do que está acontecendo ali, de selecionar, né, pelo menos aqui na Freeló, né, selecionar os advogados que você mais gostou para continuar trabalhando com você. Então, assim, existem infinitas formas de conseguir delegar e mesmo assim não perder essa identidade, esse controle da qualidade. Então, acho que é testar mesmo, né, e acho que dentro do que a gente falou de implementando pequenas melhorias,
vou começar a testar num tipo de serviço. Qual métrica de sucesso, qual indicador de sucesso que eu quero colocar nesse tipo de serviço? Eu quero reduzir o tempo da minha equipe interna trabalhando nisso em 50%, por exemplo. Não sei, tô dando um exemplo, né? Então, acho que é definir pequenas partes, né? Pra gente começar a aplicar. Então, define um tipo de serviço ou uma área que você gostaria de delegar. Define um indicador do que seria sucesso daquele projeto para você. E a partir do momento que a gente atingir aquele marco de sucesso, vamos avançando. E acho acho que você falou uma coisa muito, muito interessante, Gabriel, que é o seguinte... que hoje... que hoje, acho que independentemente do qual tipo de escritório você trabalha, acho que quem não tem realmente um software para delegação de serviços jurídicos está desperdiçando tempo. É porque pensa assim... Como a gente vive muito isso, pra gente ficar mais claro do que o normal, né? Mas é porque é o seguinte, se eu preciso de mais tempo para ser estratégico no meu escritório, se eu preciso fazer o meu escritório crescer, eu preciso de criar um modelo onde eu consiga ser um pouco mais escalável. Qual que é a forma de eu criar isso? Eu utilizar um software para me ajudar a fazer o trabalho operacional. Acho que até antes de pensar num modelo que te faça ser mais escalável, acho que é importante... muitas vezes a própria pessoa ainda está na operação. Então, ela não está conseguindo nem ela mesma fazer essa estruturação do que ela quer. Eu preciso de 2 dias. Primeiro do meu tempo, né? Tipo, de 2 dias meus, sem fazer petição, para pensar no meu plano de ação e para aplicar tudo que a gente está falando aqui no Lawyer to Lawyer na prática. E hoje você não tem 2 dias. Mas o que é mais importante, né? No fim do dia? Eu ficar ali querendo pegar todas as partes da execução da petição, executar todas as etapas do meu operacional jurídico, ou eu delegar uma parte do meu operacional jurídico e ter tempo para a parte estratégica. Mas é claro que delegar tudo é um processo. Então, a gente tem que criar um processo de trabalho. Então, olha, primeira coisa, eu vou definir meu estilo de escrita. Depois, eu vou delegar diferentes petições. E aí, eu vou avaliar o trabalho de diferentes advogados. Vai ter advogado que eu não vou gostar, vai ter advogado que eu vou gostar. E os advogados que eu mais gosto, eu recontrato. E aí, você vai criando a sua equipe que começa a te substituir. E daqui a pouco você tem um braço que você consegue crescer sem aumentar a sua estrutura física. Exatamente. Então, acho que a segunda etapa é essa. O ponto, eu acho que assim, todos os pontos, acho que assim, vamos começar. Olha, eu vou usar uma ferramenta em nuvem. E aí eu vou começar a ter uma boa gestão financeira. Eu vou começar a ter uma gestão jurídica. Eu vou ter um software de agenda. E eu acho que tudo isso... E eu vou sair do operacional das petições. E eu acho que tudo isso vai casando para que esse último ponto aconteça. Porque se eu sei, se eu tenho uma organização financeira, eu sei quanto que eu estou gastando ou quanto eu posso gastar. Né? Que eu acho que é importante também com a delegação. Então, o que eu posso gastar com delegação? Eu consigo organizar melhor o meu tempo, eu consigo já ter os documentos ali de fácil acesso, ou já ter o prazo que eu preciso executar também de fácil acesso, de forma que esse último ponto, que é a delegação, ele vira a cereja do bolo aí numa organização jurídica do escritório. Cuidado para não mascarar custos. A gente falou muito sobre isso nas aulas de controle financeiro. Porque se o seu escritório não tem dinheiro para pagar um estagiário para te substituir, talvez está tudo bem, porque você está no início do negócio, você tem que fazer tudo. Mas talvez não está tudo bem, porque talvez você está pegando clientes ruins, talvez você está pagando para trabalhar, e tem um problema estrutural muito grande no seu escritório, porque devia sobrar dinheiro, com certeza, para que você passe trabalho para que pessoas te substituam, para que você vá para o próximo nível. Ou então, às vezes, a gente vê advogados falando: mas hoje eu não gasto nada para executar petições. Mas e seu tempo? Exatamente. Então, acho que são sempre ponderações que a gente tem que fazer, que ajudam a gente a entender todos esses pontos aí da gestão jurídica e fazer com que você seja ainda mais eficiente, tanto financeiramente quanto em termos de tempo e, consequentemente, de resultados também. Para você que chegou até o final desse conteúdo, a gente tem um presente final para você, que é um e-book de gestão ágil para advogados, que a gente produziu já também tem um tempinho, mas que também traz boas práticas de gestão ágil que vocês podem usar e para modernizar as práticas do escritório de vocês. Eu acho que vocês podem gostar. Temos aqui na referência dos episódios também alguns artigos, uma versão em texto de um conteúdo que a gente fez sobre gestão do seu escritório de advocacia, que também pode complementar.
para que você consiga estudar um pouco mais sobre o tema. E o convite sempre pega uma pequena coisa, coloque em prática, e se você ainda não se inscreveu na newsletter da Freeló, se inscreva, se atualize e também compartilha com os seus sócios, com outros colegas advogados do seu escritório, para que vocês todos se atualizem. Coisa rápida, 5 minutos por semana, vai entender o que está acontecendo de novidade no mercado, fora do direito, novas tecnologias, novas questões de inovação e os principais conteúdos aí que podem ajudar o seu escritório, para que você tenha um momento de respiro ali na rotina, para que você realmente consiga pensar de forma mais estratégica. Isso já é o pequeno passo, se a gente for pensar. Parar esses 5 minutos ali para ler a nossa newsletter e se inteirar sobre as novidades. Tô gostando da 4ª temporada, gente. Eu tô gostando. Tá sendo bem legal. Tô gostando também. Pessoal, próximo episódio a gente volta mais uma vez. Pedidos, sugestões, críticas, falem conosco. Responda o e-mail na newsletter, fala com a gente no Instagram. Fiquem à vontade, é sempre um prazer escutar vocês. A gente se vê no próximo conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.